E nesse mesmo momento, entre os séculos II e séculos III, a gente tem outras listas canônicas sendo produzidas. Como a gente também tem outros modelos de códex, de materiais cristãos que estão sendo produzidos. Um que eu acho muito pertinente para esse debate é o do Diatessaron. O cânon bíblico já foi feito para combater, só foi feito para combater Marcião? Primeiro, vamos recapitular algumas questões aí em torno sobre alguns nomes, algumas peças-chave dentro da sua pergunta. Um primeiro ponto aí seria quem é Marcião? Ponto 2, a formação do cânone bíblico. E ponto 3, as origens da formação do cânone bíblico, né? Eu acho que são 3 questões aí por trás da sua pergunta. Primeiro, Marcião, ele faz parte desses autores do contexto de século II até mais ou menos século V, VI, né? Que a gente chama, né, de, aliás, eu incluo nesse rótulo dos padres, bispos e mestres cristãos. Aliás, isso inclusive justifica o nome do livro que eu e o José Petrúcio demos, né, o que nós organizamos. Inclusive a gente está querendo agora trabalhar no 2º volume, que reúne o quê? Uma série de autores que fazem parte de uma elite intelectual cristã, que estão comentando os textos, que estão dizendo o que seria um cristianismo certo ou errado. Lembrando que essas categorias para a história não existem, são categorias, então, teológicas que esses autores estão trabalhando. Só que, repare, eu não usei o termo patrística ou padres da igreja, eu usei o termo padres, mestres e bispos cristãos. Por quê? Numa dimensão histórica, eu acho interessante a gente ver numa percepção ampliada, porque o que faz Marcião ser um herege e o que faz, por exemplo, Clemente de Alexandria ser visto como um padre da igreja é fruto de uma história que singularizou o cristianismo. Como diria um historiador britânico chamado Eric Hobsbawm, essa é uma tradição inventada do cristianismo. Então, são cristianismos e não cristianismo. Ora, então, nesse contexto de século II em diante, nós temos vários ramos dentro do cristianismo que estão, então, trabalhando com ou tentando demarcar fronteiras. E dentre esses autores que demarca ou busca demarcar uma fronteira é o Marcião. O Marcião, ele, até onde a gente tem notícia, é o primeiro autor a propor uma lista canônica, em que ele pega trechos ali do Evangelho de Lucas e também o material paulino. E ele tece profundas críticas ao material judaico. Então ele descarta, digamos assim, esse material que a gente chama hoje de Antigo Testamento, Primeiro Testamento, ou mais corriqueiramente como Bíblia Hebraica, né? Ou a Septuaginta. E isso é um detalhe interessante, então, porque chega a ser irônico. O primeiro cânone, propriamente dito, que a gente tem notícia, vem de um autor que hoje é considerado um herege. Então, isso é um primeiro elemento que a gente precisa se ligar da importância de perceber, então, essa ideia de pluralidade, de cristianismos, e não de cristianismo. E aí vem um segundo ponto na sua questão, que é o cânone bíblico que a gente tem hoje como uma reação ao cânone de Marcião. E eu acho essa leitura bastante problemática, porque por mais que Marcião possa ser o autor, ou o primeiro que a gente tem notícia, a propor um cânone que tem semelhanças com o cânone cristão atual, ou pelo menos esse cânone que vai estar ligado aí, né, à Igreja Católica, à Igreja Protestante,
ou seja, dos 27 livros, né, pensando só o Novo Testamento, a gente precisa olhar com atenção que nesse mesmo momento, entre os séculos II e séculos III, a gente tem outras listas canônicas sendo produzidas, como a gente também tem outros modelos de códex, de materiais cristãos que estão sendo produzidos. Um que eu acho muito pertinente para esse debate é o do Diatessaron. O Diatessaron é um material que vai compilar, só que transformando em um único material, os evangelhos. Então, o Diatessaron, que é uma proposta do Tassiano, ele está ali fixando textos como o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, e a gente tem, inclusive, alguns autores que debatem até a possibilidade de outros materiais, outros evangelhos, que vão, então, resultar nesse Diatessaron. Então, o Diatessaron seria um único texto em que você vai costurando outros textos que estavam em circulação. Então, essa é uma informação muito pertinente. O Diatessaron e o material do Marcião, eles são, então, dois exemplos, nesse contexto de século II e século III, de propostas por parte dos cristãos de produzirem uma lista ou um único material em que você teria acesso a informações sobre essa crença cristã. E, ao mesmo tempo, também são, tanto Diatessaron quanto esse cânone de Marcião demonstram uma preocupação em já separar que materiais são certos ou que ensinamentos são errados sobre esse cristianismo, sobre Jesus. E aí eu estou falando, logicamente, do Jesus da fé, né, o Jesus da teologia. E esses elementos, então, são interessantes para a gente alargar os nossos olhares e entender que a gente precisa ter materiais que, ou seja, esses materiais nos permitem observar que no século II, século III, os cristãos estão pensando em propostas, em listas, e que essas listas, então, elas ainda nesse aspecto, nesse contexto de século II, século III, elas têm um olhar regional. Inclusive, a gente tem ali no material napolitâneo sobre história do cristianismo, organizado pela Universidade de Cambridge, que comenta sobre isso, sobre a necessidade da gente pensar em cristianismos com bibliotecas particulares. Eu até no curso O Crescimento do Cristianismo, eu comentei um pouco com isso. Quem fez esse curso, né, teve uma aula só sobre essa temática. E ali, o que eu busquei apresentar é demonstrar que, além dessas duas evidências, né, do Diatessaron e do Marcião, a gente também tem os próprios autores dessa patrística, dessa autoproclamada ortodoxia cristã, conversando entre si e apontando, tá, por exemplo, o desconhecimento de determinados textos que faziam parte da biblioteca, dessa coletânea de textos que eram base para a fé de determinada comunidade. É assim, por exemplo, que a gente vê em Eusébio de Cesareia, no texto História Eclesiástica, em que ele relata uma mudança de comportamento de Serapião sobre o uso ou não do Evangelho de Pedro. Vejam a passagem. Quando visitei vocês, supus que todos vocês tinham a verdadeira fé. E como eu não tinha lido o Evangelho que eles apresentaram sobre o nome de Pedro, eu disse: se esta é a única coisa que causa disputa entre vocês, que seja lido. Mas agora, tendo apreendido pelo que me foi dito, e que a mente deles estava envolvida em alguma heresia, apressar-me-ei em voltar a vocês.
Portanto, irmãos, esperem-me em breve. Então, isso mostra o quê? Mostra que, primeiro, o cânone, ou essa formação desses 27 textos que a gente tem hoje para o Novo Testamento, ele é uma criação tardia. Então, ele é, de fato, ali dos séculos IV, século V. E até porque para a gente pensar em uma consolidação, em uma unidade, ou seja, em que diferentes igrejas, esses 27 livros são aceitos. Ponto 2. A gente tem, anterior ao século IV, uma diversidade de listas ou bibliotecas que estão em circulação. Então, eu não diria que há uma reação ou um combate ao marcião, né? Mas é um processo em que você tem cristianismos, então você tem uma diversidade de experiências cristãs, de comunidades cristãs, e que essas comunidades elas vão reunindo esses textos que elas consideram pertinentes para a sua experiência religiosa. E aí eu acho que é interessante, mais uma vez, a gente olhar para Dura Europos. Dura Europos, que foi o tema da minha tese de doutorado, eu trabalhei também no meu pós-doc, no Museu Nacional, eu demonstro que o único elemento ali textual que a gente encontrou de fato em Dura Europos, né, as escavações apontam, é o de Atessarum. E a gente não tem, por exemplo, evidências de textos paulinos circulando naquela comunidade. Significa dizer o quê? Que para essa comunidade, os evangelhos que foram compilados, transformados em um único texto chamado de Atessarum, eram suficientes para a experiência de fé desses cristãos de Dura Europos, na região da Síria. Agora, quando eu vou para outras comunidades, eu já posso encontrar determinados textos paulinos. Eu posso encontrar bibliotecas que estão manuseando, estão utilizando o Evangelho de Pedro, por exemplo. Então, eu tenho essa